Sejam bem-vindas e bem-vindos à Metodista João Pessoa. Somos uma família que ama, acolhe e cuida. Vem fazer parte da nossa família? Sejam bem-vindas e bem-vindos à Metodista João Pessoa. Somos uma família que ama, acolhe e cuida. Vem fazer parte da nossa família? Olá, boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Que bom estarmos aqui reunidos e reunidas para louvar e exaltar o nosso Deus, o Pai nosso, o Pai que Jesus partilhou conosco na oração do Pai Nosso. Quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, o salmo que nós vamos ler nessa noite é o Salmo de número 92. Livro dos Salmos, Salmo de número 92, que nos diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Grandes são as obras do Senhor na minha e na sua vida. Tenho certeza que você, nessa noite, tem motivos de sobra para agradecer, para exaltar, para glorificar o santo nome do Senhor. Só de nós podermos respirar, só de nós podermos estar aqui reunidos e reunidas para louvar o santo nome do Senhor é um motivo de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha, na sua vida, na vida das nossas famílias, na vida da nossa comunidade de fé. Por isso eu quero te convidar nessa noite, meu irmão e minha irmã, a fazer uma oração de adoração, a exaltar o Senhor, a dizer que Ele é glorioso, a dizer que esse Deus é um Deus amoroso, a dizer que esse Deus é um Deus que tem cuidado de nós. E não somente uma oração de adoração, mas nessa noite também nós queremos confessar os nossos pecados, as nossas falhas diante de Deus e pedir para que o Senhor derrame sobre nós perdão, graça, amor, nos ajudando a ser novas criaturas na presença de Deus. Fechemos os nossos olhos nessa noite e adoremos ao santo nome do Senhor, esse Deus que nos salvou, esse Deus que nos criou. Fechemos os nossos olhos. Deus santo e poderoso, muito obrigado, Senhor, porque estamos na Tua presença. A Tua santa presença é que nos reúne aqui nessa noite para louvar, para exaltar, para glorificar o Teu santo nome. Deus, Tu és o Deus de toda graça, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus que nos chama, Senhor, para a Sua maravilhosa luz. Tu és o Deus, ó Pai, que nos resgatou e nos livrou de todo o mal, Senhor. Deus, o Senhor tem nos feito novas criaturas, por isso nós Te exaltamos, Senhor, porque nós estávamos perdidos, Senhor, e perdidas, e o Senhor nos encontrou. Nós estávamos cegos e cegas, Senhor, e o Senhor nos abriu os olhos. Senhor, nós estávamos, Senhor, nus, e o Senhor nos acolheu. Nos deu uma nova veste, Senhor. O Senhor nos deu uma aliança, Senhor. O Senhor selou uma aliança conosco. Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Por isso que nós nos reunimos aqui nessa noite para glorificar a Ti, para dizer que não há Deus como o Senhor. Deus, ainda na Tua presença, nós nos encontramos e queremos confessar a Ti os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, os nossos defeitos, os nossos passos maldados, os nossos pensamentos, ó Pai, que muitas vezes não são os Teus pensamentos. Senhor, olha para nós, Senhor, como igreja do Senhor e perdoa-nos, ó Pai. Olha para nós com um olhar de misericórdia, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, nós queremos ser limpos e limpas. Nós queremos caminhar na Tua presença em santidade, Senhor. Mesmo, Senhor, escolhendo os caminhos maus, nós queremos, ó Deus, Te pedir perdão, porque nós queremos andar em retidão na Tua santa presença. Ser conosco, Senhor, ser com o Teu povo. Deus, nós queremos exaltar o Teu santo nome, em o santo nome de Jesus. Amém e amém. Na semana passada, nós introduzimos o tema da oferta missionária no nosso culto. Nós sabemos que todos os anos, para que nós possamos alcançar o nosso objetivo, o nosso alvo na oferta missionária, nós fazemos a nossa festa da colheita,
Infelizmente, por conta da pandemia, nós não poderemos fazer a festa da colheita nesse ano. Mas nós desafiamos você, meu irmão e minha irmã, a com fidelidade continuar abençoando os nossos irmãos e irmãs aqui da nossa região missionária do Nordeste e também os nossos irmãos e irmãs da região missionária da Amazônia, a REMA. Nós vamos abençoar muitas igrejas nesse ano. Muitas igrejas na região missionária da Amazônia. E aqui no Nordeste nós vamos abençoar a nossa igreja em Teresina com a compra da casa pastoral. Nós sabemos que tudo que somos, tudo que temos, a maioria do nosso patrimônio, o nosso templo, a casa pastoral aqui da igreja de João Pessoa foram adquiridos com o recurso da oferta missionária. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero convocar você, eu quero te desafiar a abençoar a nossa região, a abençoar a região missionária da Amazônia com a sua oferta missionária. E como que nós vamos fazer para alcançar o nosso alvo neste ano? O nosso alvo é R$30 por pessoa. E como que você pode fazer isso? Você pode contribuir com R$10, guardar R$10 por mês, porque o mês da oferta missionária esse ano vai ser o mês de outubro. R$10 em agosto, R$10 em setembro e R$10 em outubro. R$30 por pessoa. E nós poderemos abençoar a obra de Deus. Deus nos chama, meu irmão e minha irmã, a lançarmos semente de fé, semente de ousadia. E eu quero te convidar a participar dessa obra que não é minha e que não é sua. Essa obra é de Deus. E nesse ano nós vamos abençoar as nossas regiões com a oferta missionária, com o alvo de R$30 por pessoa. Deus te abençoe, Deus nos abençoe e nós, eu creio, que vamos alcançar esse alvo para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, nessa noite nós vamos receber nas nossas casas o nosso irmão Fábio e a nossa irmã Lohana, que vão ministrar louvor nessa noite, em o nome de Jesus. Seja abençoado, seja abençoada. Abra o seu coração para exaltar esse Deus maravilhoso. Amém. Graça e paz, igreja. Paz. Que alegria a gente poder estar aqui mais uma vez, podendo cultuar o Senhor com você, com a sua família, podendo louvar e agradecer o nome dEle, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. E nós queremos que vocês compartilhem também desse momento com a gente, refletindo um pouco nas canções que a gente vai louvar aqui, e que mesmo em meio à pandemia, mesmo no momento de incerteza, que Deus possa confortar o seu coração, aquietar a sua alma, porque só Ele pode trazer aquela paz que excede todo entendimento. Amém.
preciso acreditar e confiar no que você me diz. E aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. E eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Me aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender
o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. da salvação, só tu és Jesus. Digno
da minha vida, tu és Jesus, ou eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tu és santo, Senhor. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Boa noite, minha irmã, meu irmão. Que bom estar de novo aqui com você. Hoje nós estamos em cenário novo também, né? E adorando ao Deus que nos criou, que nos formou, que nos salvou e que nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele é digno da nossa canção. Ele é o Senhor das nossas vidas, digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa existência. E nós continuamos reconhecendo que Ele é digno de tudo isso, nesse tempo de adoração e de generosidade, como nós chamamos, esse tempo que falamos das nossas ofertas, dos nossos dízimos e que testemunhamos a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero ler com você um versículo apenas do Evangelho de Lucas, no capítulo 16, só o versículo 10, que diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Quando nós falamos sobre essa fidelidade e quando falamos sobre generosidade, nós falamos acerca das nossas ofertas, falamos acerca dos nossos dízimos, esse recurso que nós separamos e que entregamos na nossa comunidade de fé, não porque desejamos ser abençoados pelo Senhor, mas porque somos abençoados pelo Senhor. Exatamente, vai na contramão disso, Não estamos aqui para barganhar com o Senhor e dizer, estamos entregando o dízimo e queremos a sua bênção. Não, nós reconhecemos que todas as coisas que temos, sejam elas poucas, sejam elas muitas, todas essas coisas vêm das mãos do Senhor. E é por isso que nos dedicamos, é por isso que nos colocamos à sua disposição, é por isso que ofertamos nosso tempo, nossa vida, nossos dons, nossos talentos e o nosso recurso.
Com o nosso recurso, a mensagem evangelizadora pode ser anunciada. Com o nosso recurso, as estruturas que nós tanto nos beneficiamos podem ser cuidadas. Com esse recurso, nós sustentamos a missão de Deus onde fomos plantados. Nós não abolimos o dízimo ele continua presente na nossa vida porque ele é símbolo da nossa fidelidade ao Senhor. E se alguém diz, eu não posso dizimar porque eu tenho muito pouco, essa pessoa vai achar difícil dizimar quando ela tiver muito. Porque na realidade, o dízimo não tem a ver com a quantidade de recurso que entregamos, mas tem a ver com o nosso coração, que tem no centro a presença do Senhor. Então, ouvindo essa palavra que foi dita, né, ali na parábola do administrador infiel, que você permita que o Senhor ministre ao seu coração, e você que é fiel no pouco, que tem sido fiel no pouco, será fiel no muito, e você que não tem conseguido exercer a sua fidelidade, colocar o seu coração diante do Senhor e pedir a Ele que te ajude, que te converta, que te faça alguém que participe da missão, não só com uma parte da sua vida, mas com toda a sua existência. Que Deus nos abençoe. Nós temos algumas formas, né, de fazer isso. Nós podemos fazer um depósito na conta bancária e você entra em contato conosco, com a administração da igreja, e a gente vai te passar os dados bem certinho. Você também pode entrar em contato com a administração para que a sua doação seja retirada, né, onde você estiver, dependendo da localização. Ou você pode ir até um dos nossos pontos de apoio que nós temos para entrega. Então é só você entrar em contato com a gente e a gente te orienta nesse sentido. Bom, falando ainda nesse tema, né, do pão nosso, da generosidade de Deus para conosco, da fidelidade dele para conosco, eu quero testemunhar. Eu tenho 2 testemunhos para partilhar com você. Um é sobre o próprio Pão Nosso, né, esse projeto que nós temos caminhado aí durante esse período de pandemia de forma bem especial, e como esse projeto tem se desenvolvido. Nesse último mês nós tivemos muitas dificuldades, nós não conseguimos arrecadar quantidade suficiente para atender as famílias. Nós temos sentido falta realmente de um maior empenho, a gente às vezes vai se cansando, né? Como a situação vai se alastrando, o tempo vai passando, a gente vai se cansando, a gente vai se esquecendo. E eu fiquei realmente muito preocupada nesse último mês com relação ao socorro às famílias que mais estão precisando. Mas eu quero testemunhar para você algo que aconteceu, uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Nós já estávamos em conversa, né, com o Diaconia e saiu uma parceria para essa semana, e Diaconia junto com o Programa Mundial de Alimentos da ONU vão nos acudir nesse momento de dificuldade. Então, todas as famílias mais necessitadas que nós já atendemos com o Pão Nosso e que talvez teriam falta esse mês, serão supridas por essa parceria que é bênção de Deus para nós. E além das famílias necessitadas da nossa comunidade, nós seremos um elo com Diaconia e com o Programa Mundial de Alimentos da ONU para abençoar, para fazer chegar esse recurso a outras famílias da nossa cidade. Então, por esse mês, o Senhor nos deu o pão nosso e nós queremos dizer diante dessa comunidade de fé, diante de todas as pessoas, da nossa gratidão, porque Deus não nos tem deixado faltar nada. O Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos tido falta. Então eu quero partilhar esse testemunho com você. Quando as mãos humanas falham, o Senhor providencia e nós somos gratas e gratos por isso. Além disso, o meu segundo testemunho é que a administração, essa semana passada, 2 semanas seguidas, né, estiveram aqui na Casa Pastoral, na pessoa do nosso irmão Elias e do nosso irmão César, junto com o Felipe,
e fizeram aqui um reajuste nos telhados, cuidaram da casa pastoral, eles estão empenhados ainda nesse cuidado, mas eu quero louvar a Deus pela vida da nossa administração, que tem se empenhado, que tem cuidado, que tem se preocupado, e pedir a você que ore, convidar você a que ore pela administração da nossa igreja, pela liderança da nossa igreja, pelas nossas vidas que estamos aí na frente, lutando mesmo em meio à pandemia, para não parar a missão de Deus neste lugar. Então, que Deus abençoe a vida da nossa administração, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas. Eu quero orar com você, agradecendo a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Deus, nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos surpreende e o Senhor nos dá, Senhor, além daquilo que podíamos imaginar. Eu quero te louvar pela tua igreja reunida hoje, Senhor, em celebração, mesmo cada um em suas casas. Eu quero te louvar, Senhor, pela liderança da sua igreja neste lugar, Senhor, que tem se empenhado, mesmo em tempo de pandemia, Senhor, para não, Senhor, parar a tua missão, para continuar fazendo a tua missão, Senhor, apesar de todas as dificuldades. Eu quero te louvar pela vida da administração da tua igreja, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa parceria que o Senhor nos concedeu. Eu quero te louvar pela vida de cada irmão e de cada irmã, Senhor, que tem mantido sua fidelidade, ó Deus, e que tem proporcionado, Senhor, a possibilidade, Deus, da continuidade da missão. Eu quero te louvar, Senhor, pelos corações doadores, generosos, Senhor, fiéis, ó Deus, que têm caminhado conosco. Mas também quero te pedir, Senhor, por aquelas e por aqueles que têm tido falta, por aquelas e por aqueles, Senhor, que têm estado em necessidade, ó Deus. Não permita, ó Deus, que em nosso meio haja situações como essa, mas que nós sejamos, Senhor, a todo tempo, generosos e misericordiosos, misericordiosas, Senhor. Senhor, eu peço por aqueles que ainda precisam de conversão em seu coração, que o Senhor estenda as suas mãos, Senhor, e mostre a eles, Senhor, quão maravilhoso é ter uma vida inteira centrada na tua vontade. Eu peço essas coisas e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Você acompanhou alguns registros do trabalho que foi feito, na Casa Pastoral pela nossa administração. A missão não para, a missão continua. E nessa noite, de forma muito especial, nós passamos então para o tempo de partilhar a palavra. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Nós vamos ler poucos versículos, 3 versículos apenas. Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, nós leremos do versículo 1, 2 e 3. Diz assim o texto sagrado: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Que Deus abençoe a sua palavra. Nesses tempos de tantas dificuldades e de tantos desafios para a igreja, esses tempos em que nós estamos vivendo, nós temos nos debruçado sobre o livro de Atos dos Apóstolos e pensado, e analisado, e refletido e visto a igreja nascente. A igreja que nos inspira e que nos ensina tanto. E nós continuamos, Na última semana nós ouvimos falar sobre a igreja de Antioquia com o pastor Herbert, nos
encaminhou aí nessa igreja, saindo da igreja de Jerusalém para de Antioquia. Falou sobre a presença do Espírito Santo nessa igreja, falou sobre como essa presença movia aquela igreja, e hoje nós continuamos falando sobre a igreja de Antioquia. Ele falou isso lá no capítulo 11, nós já estamos no 13, mas ainda permanece aqui diante dos nossos olhos, diante do nosso debruçar, a igreja de Antioquia. Essa igreja que, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, gerava muita vida. E na semana passada o pastor Herbert levantou algumas características dessa igreja. Ele disse que essa igreja era uma igreja centrada no Evangelho. Então essa igreja tinha um compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. Essa igreja era uma igreja saudável, portanto uma igreja que gerava líderes. E por último ele disse que essa igreja era uma igreja cheia da presença do Espírito Santo. E quando nós lemos o texto que hoje lemos, esse capítulo 13 de Atos, que fala que naquela igreja, na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. Nós vemos essa realidade dessa igreja que gera liderança. E nós vemos que a igreja vai levantando nomes, dessas lideranças, mestres e profetas. Entre eles estão Barnabé e Saulo, que nós já estamos acompanhando há algum tempo, mas surgiram outros nomes também. Essa igreja que é uma igreja receptiva, acolhedora, amorosa, generosa, como nós vimos no texto anterior, agora vai ser marcada por uma novidade, Agora um compromisso na expansão da missão do reino de Deus marca a vida da igreja de Antioquia. Esse capítulo 13 é um capítulo muito especial porque ele marca também na vida da igreja em geral, na igreja cristã, na vida da trajetória da igreja, as palavras que primeiro Jesus disse, Vocês vão ficar em Jerusalém, depois vocês vão pregar na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Aqui está começando a realização dessa profecia que Jesus anunciou. Então, Jerusalém e Judéia, que eram o grande cenário dos cristãos, do movimento da igreja nascente, agora cedem lugar, cedem espaço para Antioquia, que é esse novo cenário onde a vida da fé, a vida cristã começa a se desenrolar. Agora o espaço dos cristãos, pelo menos o registrado, está aqui em Antioquia da Síria. E essa igreja cheia do Espírito Santo, que coloca a sua existência a serviço da missão de Deus, é uma igreja que precisa nos inspirar ainda hoje na nossa vida, na nossa atualidade. A liderança que o texto nos revela, nos mostra, essa igreja que é uma igreja útero porque gera liderança, essa liderança é uma liderança composta por muitos nomes, e esses nomes contém uma pluralidade, uma grande pluralidade de contextos sociais, raciais. A gente percebe isso a partir dos próprios nomes que são elencados pra gente. Isso é um fator importante que eu quero destacar para nós nessa noite. Nós temos Barnabé, que nós já conhecemos, pelos textos anteriores. Nós temos Simeão. Simeão é um nome judaico, mas é acrescentado ao nome Simeão, Níger, que quer dizer negro ou preto. Então julga-se que esse Simeão aqui tenha vindo do norte da África, ou seja, a gente já vê que os grupos estão misturados, não tem mais aquela ideia, de separação, de exclusividade. Aqui as pessoas todas são bem-vindos. Nós temos depois, em terceiro lugar, Lúcio, que é um nome latino. Então, possivelmente, é uma origem gentílica que esse profeta e mestre, ele tem. Depois a gente tem Manaém, que é uma pessoa que tem ligação forte com a corte do rei Herodes de Antipas. Então a gente também percebe aí outras nuances. E por último nós temos Paulo, que ainda aqui é Saulo, e que era aquele perseguidor, aquele judeu perseguidor dos cristãos. Então a gente percebe que essa liderança não é uma liderança que tem uma única cabeça, uma única ideia, não é uma liderança que quer inibir as outras lideranças, mas ela é uma liderança que partilha pluralidade.
A Igreja de Cristo, diferente do que as antigas religiões tinham, ela demonstra para nós que todas as pessoas e que todas as ideias e que todos os corações que estão em Jesus Cristo podem caminhar junto. E assim se constitui essa igreja. Então essa liderança, ela ensina muito pra gente. Ela ensina muito pra gente. Mas se a gente percebe a liderança no primeiro versículo, no segundo versículo a gente vê a presença da igreja. A gente vê uma igreja que é apaixonante. O texto no versículo 2 diz que servindo eles ao Senhor e jejuando, e continua, né? Essa palavra, a palavra servindo, ela também poderia ser traduzida por adorando, o que significa que aqui a gente está diante de nós um momento de culto. A gente dizia, né, na universidade a gente dizia assim, e na tradição a gente também vê dizendo assim, quando a gente está falando de culto, a gente está falando de serviço. Então assim, vamos preparar o serviço do culto. Então são duas palavras que nesse caso aqui foi traduzida por serviço, que para eles teria o mesmo sentido, mas às vezes para nós perde o sentido, porque desconhecemos, né, a origem das palavras. Mas nesse sentido aqui, o texto está falando de celebração, o texto está falando de culto, o texto está falando da assembleia, da reunião, da igreja envolvida na ministração. Então, essa igreja viva, cheia do Espírito Santo, essa igreja temente ao Senhor, essa igreja que caminha de acordo com o Evangelho, essa igreja está reunida e essa igreja tem uma vida devocional intensa. Essa igreja, como nós temos caminhado e aprendido nas quartas-feiras sobre os hábitos espirituais, essa igreja é uma igreja que mantém vivos os seus hábitos espirituais e por isso está sensível para ouvir a voz do Espírito que fala a ela. Então, nesse tempo de reunião, nesse tempo de celebração, quando essa igreja é apresentada para nós, o Espírito Santo de Deus fala e ele diz: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Nós vemos que essa igreja, que foi uma igreja que encheu os olhos de Barnabé quando ele chegou lá e percebeu que era uma igreja muito abençoada e abençoadora, uma igreja onde Saulo permaneceu com Barnabé por algum tempo. Essa igreja que era um lugar de acolhida, um lugar de amorosidade, um lugar de esperança. Essa igreja era um lugar que talvez as pessoas pudessem dizer: eu quero ficar aqui. E eu me lembro da experiência dos discípulos com Jesus ali no monte, na transfiguração, quando os discípulos perceberam que aquele lugar era bom e quiseram que ali fosse colocada uma tenda. E Jesus falou: vocês não entenderam ainda. Essa igreja poderia ser para esses homens e para essas mulheres esse lugar de tanto prazer, que aqui a gente quisesse firmar uma tenda. Mas quando o Espírito soprou, ele disse: eu quero que vocês separem Barnabé e Saulo e os enviem. É o primeiro envio missionário da igreja cristã. E Paulo e Barnabé podiam dizer: a gente quer ficar aqui porque a gente gosta tanto dessa comunidade. A gente gosta tanto dos nossos amigos. A gente gosta tanto de fazer essas mesmas coisas. A gente gosta de ensinar esse povo. A gente gosta de aprender com esse povo. Mas o coração de Saulo, de Barnabé, o coração dessa liderança, o coração dessa igreja não era ensimesmado. O coração deles estava em algo muito maior. Eles tinham compreendido o grande propósito das suas vidas, o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, e o amor que eles tinham a Jesus Cristo os movia em direção a esse propósito. Nós precisamos
compreender essas coisas e permitir que essas coisas façam parte da nossa realidade cotidiana. O texto do chamado de Saulo e de Barnabé não é um texto distante de nós, não é um texto idealizado, não é um texto que quer nos impressionar apesar de fazer isso. É um texto que precisa servir para nós como exemplo da nossa vida, da nossa própria prática, do nosso próprio desprendimento, do nosso próprio senso de propósito. Onde é que a minha vida está me levando? Para onde é que eu estou caminhando? O meu propósito, o seu propósito, ele é muito maior do que nós mesmos. Ele é muito maior do que a nossa realização pessoal. Ele é muito maior do que os nossos próprios desejos. Ele é muito maior do que os nossos próprios sonhos. Ele é muito maior do que a nossa paz de espírito. Ele é muito maior do que a nossa felicidade. Se os nossos corações estão sendo guiados pelo Espírito Santo, o nosso propósito, que é o propósito de glorificar o nome do Senhor, de levar o seu amor a todas as gentes, de expandir, de ser missionários em Jesus Cristo, esse propósito vai ser cumprido e essa vai ser a nossa grande realização. É necessário, entretanto, que como Barnabé, que como Saulo, que como Simeão, que como Lúcio, que como Manaém, que como essas mulheres e homens dessa comunidade, nós estejamos com os nossos corações dispostos a aprender, a ouvir. Nós precisamos cultivar uma espiritualidade que seja saudável, onde o Evangelho seja o centro das nossas vidas, para que nós estejamos sensíveis à voz do Espírito que sopra em nós. O nosso grande propósito, o grande sentido da nossa vida é o que nos coloca em movimento. O que movia Saulo e Barnabé? O que movia Saulo e Barnabé? Era a presença do Espírito de Deus. O que move a sua vida hoje? O que move a minha vida hoje? Como eu tenho cultivado essa minha experiência? O Evangelho chega a mim e a você, porque essas pessoas entenderam seus propósitos e colocaram a sua vida a serviço do Evangelho de Jesus Cristo. Isso demonstra que essa era uma igreja saudável, porque uma igreja que não está saudável, ela se torna uma igreja pequena, uma igreja mesquinha, uma igreja ensimesmada, que tem preocupação. Se eu enviar alguém, como vai ficar a minha estrutura? Se eu me dispuser para apoiar alguém, como ficará a minha situação? Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, nós somos enviados para onde quer que Ele nos mande. E assim podemos cumprir o projeto de Jesus Cristo para as nossas vidas. Nós estamos caminhando no livro de Atos, esse livro que emociona qualquer pessoa que o leia, que o estude mais profundamente, porque é uma história de muita coragem, de muita entrega. Mas qual é a história daquela e daquele que decidiu seguir a Jesus Cristo, que decidiu viver orientado pelo seu Espírito? É uma história de coragem e de entrega. Como igreja, nesse lugar, nós somos convidadas e convidados a ter essa consciência de que nós não vivemos para nós mesmas, para nós mesmos, mas que existe algo maior do que os meus próprios desejos particulares.
se eu e você, como essa igreja, se eu e você, como Saulo e Barnabé, nos posicionarmos de forma madura, deixando que o nosso caráter seja transformado, moldado pelo Espírito Santo de Deus, certamente essa cidade não vai ser mais a mesma. Esse bairro não será mais o mesmo. A sua casa não será mais a mesma. O meu desejo, a minha oração é que, mesmo passando por esse tempo de tanta dificuldade, esse tempo de pandemia, mas essa não é a nossa única dificuldade, nós temos vivido tantas outras, que mesmo nesse tempo, ou especialmente por causa desse tempo de dificuldade, nós entendamos a dependência que temos de Jesus Cristo. Nós entendamos que nós podemos escolher praticamente tudo nas nossas vidas. Escolhemos nossa carreira, nossos parceiros, nossas amizades, mas que o nosso propósito, ele é um só. E que nós precisamos, como a igreja de Antioquia, colocar as nossas vidas a serviço daquele que nos chamou. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus nos inspire nessa caminhada. Que Deus nos ajude a honrar o seu nome, a entender, a vivenciar o seu evangelho e ser guiado pelo seu Espírito Santo, como uma igreja viva, geradora de líderes, mas não manipuladora, geradora de vida, uma igreja especialmente missionária, com o coração centrado no propósito de Deus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Deus, nós estamos na tua presença. Nós entendemos que é o teu Espírito Santo quem nos capacita. Mas assim como o Senhor fez na igreja de Antioquia, uma igreja que se colocou à disposição, uma igreja que colocou como centro da sua vida o Evangelho, uma igreja que se manteve sensível à voz do teu Espírito Santo, uma igreja que agiu com generosidade, com bondade, com amorosidade a Deus. Nós pedimos que o Senhor atue nas nossas vidas, Pai. Nós queremos ser como essa igreja, nós queremos dar continuidade a esse processo de ser igreja, Deus. E assim, Senhor, cumprindo a tua vontade, vivendo o teu propósito, os teus desígnios, ó Deus, nós sejamos instrumentos teus para transformação, ó Deus. Para o anúncio do teu reino de paz, de esperança, de justiça. Para o anúncio, Senhor, do teu reino de bondade, ó Deus, e de misericórdia. Senhor, olha para os nossos corações. Vê, Senhor, onde está o centro das nossas vidas. Vê, Senhor, onde é, Senhor, que temos colocado os nossos tesouros. Vê, Senhor, para que lugar nós estamos caminhando, ó Deus. E se porventura, ó Deus, essa estrada for uma estrada, ó Deus, que se distancia de Ti, for uma estrada, Senhor, tortuosa, eu quero pedir nessa noite, como o salmista pediu, que o Senhor endireite os nossos caminhos, as nossas veredas, que o Senhor converta-nos a Ti, ó Deus, para que nós possamos viver, Senhor, e ser a igreja que o Senhor planejou que nós fôssemos, para que nós possamos neste lugar espelhar, Senhor, a Tua presença, a Tua vontade, a Tua transformação. Senhor, abençoa a Tua igreja neste lugar, cada casa, cada família. Nós pedimos isso e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Paz, que a doce paz de Jesus Cristo seja sobre nós, nossas casas e famílias.
Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus nos abençoe em mais uma semana em missão. Olá, minha irmã, meu irmão, você que está nos ouvindo agora, e o nosso assunto de hoje é a oferta missionária nacional. Eu louvo a Deus porque o povo de Deus tem sido fiel, pelo menos a grande maioria do povo de Deus metodista tem sido fiel com essa oferta. E a nossa oferta missionária será destinada esse ano para expansão missionária mesmo, a partir de Teresina. Teresina para nós é um centro em que a expansão é intensa por meio de discipulado, por meio de uma igreja muito comprometida. E bem ao lado do estado do Piauí, nós temos o estado do Maranhão e o estado do Ceará, que fazem parte do nosso campo missionário aqui dentro da Remini, como também Alagoas, que é o campo missionário. Em Alagoas nós tivemos, pela primeira vez nós estamos tendo um pastor residente, metodista, cedido pela 4ª região, pastor Suesley, Marina e o filho Israel. Gente muito especial, muito abençoada por Deus. E para a nossa demanda de missionária é grande, somos campo missionário, evidentemente. Então eu conto com você, nós contamos com você. Claro que todas as pessoas têm dificuldades, tem, você tem, eu também tenho, a região tem, as regiões têm, mas sem sombra de dúvida, o Nordeste ainda é a região com menor renda per capita do país. E isso para nós torna as situações ainda mais difíceis. Torna a questão financeira, econômica, mais difícil ainda. Mas você tem nos ajudado e Deus tem nos abençoado. Nós temos crescido, nós temos aumentado em membresia. Nós fizemos a estatística, não é? Agora do final do ano, e vimos o crescimento que nós tivemos, graças a Deus. Então, eu conto com você, nós contamos com você, Teresina conta com você, o campo missionário conta com você. Eu espero que você, a cada dia, pense com muito carinho nisso. Reserve seu recurso, reserve sua oferta, vá reservando durante o ano, durante o tempo, a sua oferta, para que você possa dedicá-la ao Senhor num dia tão especial como esse. O Senhor Jesus disse, né, que é melhor era dar do que receber. E é verdade. Quando a gente oferta, a gente sente que a multiplicação que acontece a partir dessa oferta enche o nosso coração. Deus é bom. Não se esquecendo da palavra de Jesus, quando ele disse, vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo, digo a todos, vigiai. Vigiemos, irmãs e irmãos, nessa área da missão e colaboremos com o nosso coração aberto, porque não há melhor investimento do que esse, do crescimento do reino de Deus. Muito obrigada, conto com você. Um abraço a todas e todos que nos ouvem e que são parceiras e parceiros da missão.